O sistema computacional... Oh, nossa senhora! Trava, velho. Você vai... O sistema computacional é composto... Puta, que você dá risada, velho. Eu vou virar de costas, cara. Agora foi, hein, cara. Agora enquadrador. 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 Os sistemas computacionais são formados basicamente por dois elementos, hardware e software. Hardware já é mais a parte física do computador, como placas, teclados, e o software são os programas que utilizam os elementos do hardware. Pode ir. Neste desenho, irei explicar um pouco de hardware. Os elementos básicos que estão nessa imagem são CPU, memória e dispositivos de entrada e saída. Unidade de processamento, mais conhecida apenas como CPU, é responsável pela execução de programas e é o cérebro do computador. Seus principais componentes são a ULA, a UC e os registradores. Basicamente, os registradores são armazenados os dados que estão sendo executados pela CPU. A UC, a unidade de controle, ela decodifica para a ULA, a unidade lógica e aritmética. Realiza os cálculos sobre o conteúdo do registrador. A memória RAM é um tipo de tecnologia que permite o acesso aos arquivos armazenados no computador. Diferentemente da memória do HD, a RAM não armazena conteúdos permanentes, é responsável, no entanto, pela leitura dos conteúdos quando requeridos. Ou seja, tudo que a CPU está executando fica armazenado na memória RAM. Dispositivos periféricos ou de entrada e saída. Periféricos permitem a comunicação da CPU com o usuário. Os dispositivos de entrada são utilizados para enviarmos um dado para o computador. São eles o mouse, teclado, etc. Os dispositivos de saída são utilizados para mostrar os resultados, ou seja, a saída das informações. São eles monitor, caixa de som, impressores, etc. Bom, o software, ele é basicamente... Eu esqueci, velho. O software, ele é responsável pela manipulação do hardware. Isso quer dizer que ele executa a função básica desejada pelo usuário. Também podemos dizer que existem vários tipos de software. O microprograma é o... O microprograma é o software de mais baixo nível. Ele dispara bits diretamente dos dispositivos de hardware. Linguagem de máquina é a linguagem binária, são formadas por 0 e 1, que pode ser executada pela unidade de controle. O sistema operacional, não sei se... O sistema operacional, ele é o recurso, não é recurso, é software. O sistema operacional é o software responsável por gerenciar o hardware para o usuário. É constituído basicamente por shell, interpretador de comandos, e o kernel, que é o núcleo do sistema operacional. O núcleo, ele implementa a função básica do sistema operacional. Já o shell, ele faz diretamente com a interface com o usuário, como copiar arquivos, etc. Utilitários são programas que são ferramentas. Alguns exemplos disso são tradutor, depuradores e etc. Computadores fazem detecção de erros antes da execução, permitindo com que ele seja rápido e certeiro. Os links possibilitam o desenvolvimento de módulos e de bibliotecas também. E, portanto, uma maior flexibilidade do software. Sistema operacional é um conjunto de rotinas executadas pelo processador e tem como gerenciar os vários recursos disponíveis, gerenciar a execução dos programas do usuário. Já vai! Os principais componentes do sistema operacional residem no núcleo. Agora vamos falar sobre o gerenciamento de entrada e saída. Primeiro os buffers, depois os drivers. Gerenciamento de arquivos. Suas funções são gerenciamento de espaço, criação e deleção de arquivos, criação e deleção de diretórios, mapeamento em disco. Gerenciamento de processos. Suas funções são criação e deleção de processos, escalonamento de processos, comunicação e cronização entre processos. Gerenciamento de memória. Suas funções são alocação e liberação de espaço de memória, gerenciamento de memória virtual.
Agora falaremos um pouco sobre os tipos de sistemas operacionais. Sistemas monoprogramáveis, sistemas multiprogramáveis e sistemas com múltiplos processadores. Sistemas monoprogramáveis ou monotarefas. Sistemas operacionais que controlam um único programa por vez. Sistemas multiprogramáveis ou multitarefas. Ao contrário do monoprogramável, o multi possibilita ao sistema operacional controlar mais de um programa por vez. Sistemas com múltiplos processadores. Nesses sistemas, duas CPUs ou mais interligadas e trabalhando juntas. Sendo assim, são classificadas como fortemente acoplado e fracamente acoplado. Sistema fortemente acoplado. Existem dois ou mais processadores compartilhando uma única memória e controlados apenas por um único SO. Existem duas classificações para esse tipo de sistemas: sistemas simétricos e assimétricos. Sistemas assimétricos. Esse sistema é chamado de mestre-escravo, pois somente um processador mestre pode usar os serviços do SO. No caso de um processador mestre falhar, o processador escravo assume o papel do mestre. Sistemas simétricos. Nesses sistemas, todos os processadores têm quase que as mesmas funções. Nesses sistemas, um programa pode ser executado por qualquer processador, inclusive por vários processadores ao mesmo tempo. Sistemas fracamente acoplados. Esses sistemas possuem dois ou mais computadores interligados, cada um com seu próprio SO, gerenciando seus próprios recursos. SO distribuídos. Nesse sistema, cada componente de rede possui seu próprio SO, memória, processador e dispositivo. O que define a distribuição é um relacionamento mais forte entre seus componentes, onde geralmente o SO é o mesmo. Para os usuários e suas aplicações, é o mesmo como se não existisse uma rede de computadores, mas sim um sistema centralizado. Gerenciamento de memória. A memória principal sempre foi vista como um recurso escasso. Sistemas monoprogramáveis e gerência de memória, enquanto em sistemas multiprogramáveis se torna crítico devido à necessidade de maximizar o número de usuários e aplicações. Mesmo na ausência de espaço livre, o sistema deve permitir que novos processos sejam aceitos e executados. Isso é possível através da transferência temporária de processos residentes da memória principal para a memória secundária. Em ambientes de multiprogramação, o SO deve permitir as áreas de memórias ocupadas por cada processo, além da área onde reside o próprio sistema. Alocação simples. Foi implementada nos primeiros SOs, porém ainda está presente em alguns sistemas monoprogramáveis. Neste tipo de organização, a memória principal é dividida em duas áreas, sistema operacional e programa do usuário. Nesse esquema, o usuário tem controle todo sobre a memória principal, podendo ter acesso a qualquer posição de memória, inclusive a área do SO. Técnica de overlay. Todos os programas estão limitados ao tamanho da área de memória principal disponível para o usuário. Uma solução para isso é utilizar as técnicas de overlay, que seria dividir em módulos de forma que seja possível a execução independente de cada módulo, utilizando uma mesma área de memória. Alocação particionada. Os sistemas operacionais evoluíram no sentido de proporcionar melhor aproveitamento dos recursos disponíveis. Nos sistemas monoprogramáveis, o processador permanece grande parte do tempo ocioso e a memória principal é subutilizada. Os sistemas multiprogramáveis já estão muito mais eficientes no uso do processador, necessitando assim que diversos programas estejam na memória principal, ao mesmo tempo e que novas formas de gerência de memória sejam implementadas. E a alocação dinâmica. Na alocação particionada dinâmica, foi eliminado o conceito de partições de tamanho fixo.
Nesse esquema, cada programa utilizará o espaço necessário, tornando-se essa área a sua partição. Alocação de partição. Os SOs implementam 3 estratégias para determinar em qual área livre um programa será carregado para execução. Essas estratégias tentam evitar ou diminuir o problema de fragmentação externa. A melhor estratégia a ser adotada por um sistema depende de uma série de fatores, sendo assim o mais importante o tamanho dos programas processados no ambiente. Independentemente do algoritmo utilizado, o sistema possui uma lista de áreas livres com endereço e tamanho de cada uma delas. #Pedreiros. Agora o swap. O swap é uma técnica aplicada para a gerência de memórias para programas que esperam memória livre para serem executados. Mudanças de estado do processo. Um processo muda de estado durante seu processamento em função de eventos originados por ele próprio. Eventos voluntários, ou SO, que são eventos involuntários. Existem 4 mudanças de estados. E são classificados como pronto e execução e espera, espera e pronto, execução e pronto. Do estado pronto para execução, o processo aguarda uma oportunidade para ser executado. Do estado de execução para espera, o SO suspende por um período de tempo a execução de um processo. Estado de espera para pronto.
Um processo no estado de espera sempre terá de passar pelo estado de pronto, antes de poder ser novamente selecionado para execução, pois não existe a mudança do estado de espera para execução diretamente. O estado de execução para pronto. O processo volta para a fila de pronto para aguardar uma nova oportunidade para continuar seu processamento. Agora eu vou falar um pouco sobre os threads. Um processo representa uma sequência de instruções únicas executadas paralelamente a outra sequência de instruções. Um thread é uma maneira de um programa dividir a si mesmo em duas ou mais tarefas simultâneas. Agora eu vou falar um pouco sobre o ambiente monothread e ambiente multithread. Com isso eu trouxe minha convidada KitKat. Fala galera, eu vou falar um pouco sobre o ambiente multithread e monothread. Ambiente monothread. Em um ambiente monothread, um processo suporta apenas um programa no seu espaço de endereçamento. Nesse ambiente, aplicações concorrentes são implementadas apenas com o uso de múltiplos processos independentes ou subprocessos. Essa utilização permite dividir uma aplicação em partes que podem trabalhar de forma concorrente. Agora o ambiente multithread. O processo nesse ambiente tem pelo menos um thread de execução, mas pode compartilhar o seu espaço de endereçamento com inúmeros outros threads. Um thread pode ser definido como uma subrotina de programas que podem ser executadas paralelamente ao programa chamador. Desta forma, possibilita a execução concorrente de subrotinas dentro de um mesmo processo. Cada processo pode responder a várias solicitações correntemente ou mesmo simultaneamente, caso haja mais de um processo. Obrigado, valeu, aqui é KitKat no comando e #pedreiros. Agora um pouco de gerência do processador. Como é que é mesmo? A gerência do processador é uma das atividades mais importantes em um sistema operacional. A partir do momento em que diversos processos podem estar no estado de pronto, deve ser estabelecido critérios para determinar qual processo será escolhido para fazer o uso do processador. Isso é chamado de política de escalonamento. As funções básicas. A tabela da política de escalonamento. Manter a UCP ocupada a maior parte do tempo. Balancear o uso da UCP entre processos. Privilegiar a execução dos aplicativos críticos. Maximizar o maximizar o throughput. Aí. Cada SO possui sua própria política de escalonamento. A rotina do SO tem como principal função implementar os critérios da política de escalonamento. É denominada scheduler. O período de tempo gasto na substituição de um processo em execução por outro é denominado latência de dispatcher. Critérios de escalonamento. Cada sistema operacional define quais são os principais aspectos de implementação de uma política de escalonamento adequada. São elas: utilização do processador, throughput, tempo de processador ou de CPU, tempo de espera, tempo de turnaround e tempo de resposta. Agora eu vou falar sobre cada uma delas. Utilização do processador. Mantenha o processador ocupado a maior parte de seu tempo. Throughput. Representa o número de processos executados em um determinado intervalo de tempo. Tempo de processador ou CPU. É o tempo que o processo leva no estado de execução durante seu processamento. Tempo de espera. É o tempo que um processo permanece na fila durante o estado de pronto, durante seu processamento, aguardando ser executado. Tempo de turnaround. É o tempo que um processo leva desde sua criação até seu término. Tempo de resposta. É o instante que o processo leva até a sua resposta ser exibida. Claro, se for um computador igual ao meu aqui, vai demorar uns 20 minutos só para carregar um processo. E tamo junto aí, ó. #pedreiros.
Agora o Gabriel vai falar um pouco sobre o que é escalonamento preemptivo e não preemptivo. O que é o escalonamento não preemptivo e preemptivo? O escalonamento preemptivo é caracterizado pela velocidade do SO de interromper um processo em execução e passá-lo para o estado de pronto, possibilitando implementar políticas de escalonamento que compartilhem o processador de uma maneira mais uniforme, distribuindo de forma balanceada o uso da CPU. O escalonamento não preemptivo foi o primeiro tipo de escalonamento implementado nos sistemas multiprogramáveis, onde predomina tipicamente o processamento batch. O processador sai por conta própria e vai para o estado de espera. O que é escalonamento first in, first out, FIFO? O que é escalonamento SJF? O que é o escalonamento first in, first out? Primeiro que entra, primeiro que sai. Ele não é preemptivo, apesar de simples, possui deficiências e impossibilidade de se prever quando um processo terá sua execução iniciada, já que isso varia em função do tempo de execução dos demais processos e posicionados à sua frente. Processos ligados à CPU levantar seus processos de entrada e saída. Você sabe que tá gravando, né? Calma aí, tem aqui, né? O escalonamento Started Job First, ele seleciona um processo que tiver o menor tempo de processador ainda para executar. O processo em estado de pronto que necessita de menos tempo da CPU para terminar o seu processamento. Ele é selecionado para execução. Ele não é preemptivo. O que é escalonamento cooperativo? O que é escalonamento circular? Escalonamento cooperativo, ele deixa voluntariamente outro processo passar. Agora tem o escalonamento circular, do tipo preemptivo, projetado para sistemas de tempo compartilhado. E assim, é semelhante ao FIFO, mas existe um tempo limite para outro contínuo do processador denominado fatia de tempo, que é o time slice. Nesse esquema, processos que saem do estado de espera vão para uma fila de pronto auxiliar. Fila auxiliar possui preferências e o escalonador seleciona o processo na fila de pronto quando a fila auxiliar estiver vazia. O que é escalonamento por prioridades? O escalonamento por prioridade ele é preemptivo e, como o próprio nome já diz mesmo, os processos com mais prioridades vão sendo passados na frente para serem executados primeiro. O que é escalonamento circular por prioridades? O escalonamento circular por prioridades ele contém o conceito de fatia de tempo e da prioridade da execução. Ele é associado a cada processo. Um processo ele permanece no estado de execução até que termine seu processamento e voluntariamente passe para o estado de espera ou sofra uma preempção por tempo ou por prioridade. O que é escalonamento por múltiplas filas? O que é sincronização e comunicação entre processos? O escalonamento por múltiplas filas. Existem diversas filas de processos no estado de pronto, e cada qual com uma prioridade específica. Espera os processos da fila terminar um por vez para ele poder entrar. Sincronização e comunicação entre processos. Partes diferentes de código de programa podem executar corretamente o compartilhamento de recursos podem ocasionar problemas. O que são aplicações concorrentes? Quais são os problemas de compartilhamento de recursos? Aplicações concorrentes. Tem como base a execução cooperativa de múltiplos processos ou threads que trabalham em uma mesma tarefa na busca de um resultado comum. Os mecanismos que garantem a comunicação entre processos concorrentes e o acesso a recursos compartilhados são chamados mecanismos de sincronização. Problemas de compartilhamento de recursos. Processo inconsistente, compartilhamento de uma variável por dois processos. O que é sincronização condicional? Sincronização condicional. Onde o acesso ao recurso compartilhado
exige a sincronização de processos vinculados a uma condição de acesso. O recurso ele pode não se encontrar pronto para o uso devido a uma condição específica. Leitura, consumidor e gravação, produtor em o mesmo buffer. Ainda temos o problema da espera ocupada. O que é semáforos e monitores? Semáforos é um mecanismo de sincronização que permite implementar de forma simples a exclusão mútua e sincronização condicional entre processos. Monitores é um mecanismo de sincronização que torna mais simples o desenvolvimento de aplicações concorrentes. São mecanismos de sincronização estruturados e implementados pelo compilador. O que é exclusão mútua? Exclusão mútua. Ela é uma solução simples para evitar os problemas de compartilhamento. Ela impede que dois ou mais processos acessem o mesmo recurso ao mesmo tempo, né, simultaneamente. Enquanto um processo estiver acessando um determinado recurso, todos os demais processos que queiram acessá-lo deverão esperar por termos pela utilização de recurso. A exclusão mútua ela deve estar no processo concorrente somente quando um deles estiver fazendo acesso a recursos compartilhados. Agora eu vou falar um pouco sobre os Linux. Os Linux são um sistema operacional, mas não somente sistema operacional. Ele também é um kernel de código aberto e foi desenvolvido ao longo do tempo graças à colaboração de várias pessoas do mundo inteiro. Criado por um finlandês, Linus Torvalds, não sei por que esses nomes difíceis, por que não um brasileiro, José Antônio? Acaba o problema. Em 1991, mas ele não começou do zero. Ele criou o Linux a partir do Minix, outro sistema operacional que veio antes. Mas o Minix também não saiu do zero, foi criado por um outro sistema operacional também, o Unix. Agora eu vou falar um pouco sobre o Tux. O Tux era o mascote do Linux. Era um pinguim gordo. E esse nome foi dado por Torvalds, numa variação do nome Torvalds e Unix. Ele deu esse nome porque quando ele foi fazer uma visita no safari na Austrália, um pinguim selvagem o mordeu. Daí Torvalds quis colocar um pinguim que achou que era um mascote perfeito para Linux. Então, galera, estamos encerrando o vídeo por hoje. Espero que gostaram. E valeu, dá like! Mano, eu tô com muita cara de meca. Nossa, velho. Eu tenho muita cara de gay, né, cara? Agora eu fiz progressivo ainda, cara. Mano. Cara, não vai dar pra gravar assim, cara. Vocês vão ficar com cara de homem, cara. Do mesmo jeito. Eu não. Se é a peruca já tem cara de menino nas gravações, você viu a carinha de menino na minha gravação? Parece mesmo. Nossa senhora. Para. Operador de comandos, o kernel é o núcleo. Nossa, operador de comandos, o kernel é o núcleo. Nossa, operador de comandos, o kernel é o núcleo. Nossa, operador de comandos, o kernel é o núcleo. Nossa, operador de comandos, o kernel é o núcleo. Nossa, operador de comandos, o kernel é o núcleo. Nossa, operador de comandos, o kernel é o núcleo. Gerenciamento de arquivos. Suas funções são... Não vai ter como. Vai, deixa eu fazer tentativa, vai. Vai. Tô esperando. Gerenciamento de arquivos. Suas funções são gerenciamento de espaço. Não dá, velho. Não dá. Não dá.
Pensa na gota que acaba. Quem tá passando ali, ó. Douglas Costa, com o Rafinha, dois brasileiros. Que hora, fi? Não. Deitou.